Seja bem-vindo a mais um episódio do Pelican Cast, né? Hoje nós trazemos um convidado muito especial, mas antes disso, vou fazer aqui o meu merchan do nosso patrocinador, que é a empresa de camisetas chamada Pelican Energy. Tá? Vai estar no sitezinho aqui, vai estar no nosso view, né? O QR Code. Dá uma entradinha lá no Instagram. Essa é a primeira empresa de camisetas que te empodera, né, da sua divindade. Tá? Te empodera a mudar o seu mindset, a mudar suas crenças limitantes, a estabelecer novos hábitos para que você possa atingir seus objetivos, seja de riqueza material, espiritual, relacionamentos ou de saúde. Okay? Então acompanhe nossos episódios, que cada um deles vai te surpreender e vai trazer novidades. E hoje a gente está aqui com um convidado, como eu falei, muito especial, que é Edson Mackenzie. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Que prazer estar aqui com você, com essa energia positiva. Estou empolgado, feliz por estar aqui. Aliás, foi um prazer muito grande. A gente participou do Summit, né, em Portugal, do Empreenda Summit Empreenda, da revista, né, que está localizada aqui em Alphaville, junto com a Connect TV. E o Mackenzie, eu me lembro, que eu estava super tímido, eu e minha esposa lá, e o Mackenzie já pegou assim e falou, dá aqui a sua câmera, deixa eu já filmar aqui para você. Vai mais para lá, vem mais para cá. E você já me conduziu ali, quebrou o gelo, já se apresentou, quer dizer, já tenho gratidão por isso, né? Você abriu as portas ali para a gente fazer contato com outras pessoas, né? Muito obrigado. Você sabe, Rogério, que é muito difícil a gente estar em ambientes adversos, assim, mas quando a gente não conhece muitas pessoas, era a nossa primeira atividade. Sim. Então, eu sempre me coloco nesses lugares das outras pessoas. Então, eu vi que você estava precisando ali, estava pensando, eu falei, cara, deixa eu me colocar à disposição, servir você e te filmar antes de falar qualquer coisa, saber quem você era, o que você estava fazendo. Acho que é apoiar. Eu acredito muito que quando a gente entra no modo de colaborar, ainda mais quando a gente está em grupo, isso atribui muito em uma coisa que você fala muito, que é sobre o segredo, essa coisa de ter mentalidade positiva. Então, quando a gente tem a mentalidade da abundância, de transbordar, e às vezes não precisa ser necessariamente com algo financeiro, isso com uma atitude, com um posicionamento, a gente consegue construir algo muito legal. E é o sentimento de quando você serve, é tão gostoso, né? Nossa, te é dá uma oportunidade de servir. Servir, né? E assim, Mackenzie, a gente quer conhecer um pouco de você. Né? Eu vi que você desenvolve e colabora com vários programas de fomento à inovação no nosso país. Né? Eu vi também que você é palestrante, escritor, empresário, mentor, investidor. Né? Depois até eu vou falar um pouquinho aqui de onde a gente tem até uma pessoa que você trabalha há muitos anos, que eu conheci. Em 2018 você até recebeu um prêmio do melhor mentor de negócios do nosso país, oferecido pela Associação Brasileira de Startups e a AWS. Isso. Só isso? Só tudo isso? Eu acho que, em geral, eu posso dizer que eu sou um educador. Eu acho Bacana. que minha função principal é simplificar temas complexos. Eu amo estudar, e estudar, quando virou um custo muito grande, eu resolvi que eu tinha que compartilhar o que eu aprendi, até para não ficar tão preso dentro de mim. E aí isso ficou legal porque eu consegui criar um fluxo de energia muito positivo. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu invisto em educação, em capacitação, mais argumento, mais instrumentos, mais pluralidade de conteúdo eu tenho para poder compartilhar. Isso também isso foi maravilhoso. Eu vi que assim, tem grandes nomes até da parte de esporte. Eu não me lembro o nome daquele jogador de basquete agora, faltou, que está até jogando com o filho. E ele investe em torno de US$ 1,5 milhão por ano em coaching, né? No sentido de treinadores, seja a parte física, saúde, alimentar, desenvolvimento pessoal, né? E ele hoje está com 40 e poucos anos, você vê, jogando com o filho de 18 ainda, né? Na NBA, né? Em alto nível. Quer dizer, olha quanto é importante o investimento em... Você sabe que todos os educadores financeiros, eles sempre falam para que você não tomar dívida. Todo educador financeiro fala, não tome dívida, economiza, guarda dinheiro. A única coisa que todos os educadores financeiros falam que vale a pena você tomar uma dívida é para adquirir conhecimento. Por quê? Você quer fazer uma coisa, aí você vai fazer aquela coisa, você vai, sei lá, teoricamente, você vai gastar X tempo e X quantidade de dinheiro. Agora, se você se prepara para fazer aquela mesma coisa, você faz em menos tempo e gastando menos dinheiro. Então, a educação ela é algo que pode transformar. Eu te falo por mim mesmo. Eu sou um homem negro, filho de imigrantes nordestinos, cresci na favela no Rio de Janeiro e o meu brinquedo era quando minha mãe voltava do trabalho ela encontrava livros no chão, nas lixeiras, ela encontrava pelo caminho e me dava de presente. E eu consumia aquilo porque era o único entretenimento que eu tinha e eu amei aquilo. Então, eu posso te falar que eu sou a prova viva da transformação do conhecimento.
Né? Quando que um homem negro, filho de imigrantes nordestinos, favelado no Rio de Janeiro, conseguiria, vamos corta, né? Trabalhar em um fundo de investimento nos Estados Unidos, ganhar em dólar, conseguir sentar em mesas de pessoas tão grandes, né? Então, ser parte, né, de um fundo de investimento, ter vários negócios. E isso é só resultado do conhecimento da educação. Acho que é isso que é o que a gente pode fazer de melhor. E Mackenzie, me conta um pouquinho dessa história, até porque eu acho que é muito interessante, né? Como é que você começou a sua carreira? Porque eu até te falei, eu fiz como é que não sei se não é um mentorado, mas eu participei daqueles 3 dias com o João Kepler. Né? E depois você falou, pô, fui sócio dele, eu trabalhei com ele tantos anos. Eu ainda trabalho. O Kepler é meu mentor pessoal há mais de 15 anos, é uma pessoa que eu sou apaixonado. Eu fui o primeiro contratado da Bossa Nova Investimento, e agora voltei para o Brasil para trabalhar com ele diretamente, ser parte, né, da Equity Fund, que é o fundo dele de investimentos. Então, assim, eu tenho... É engraçado quando as pessoas falam assim, mas o Kepler é isso tudo mesmo? Que você vê, eu falei, cara, não. Tipo, sinto muito te falar, ele não é isso que você vê na TV, é muito mais, assim. Então, isso é uma coisa que eu falo com muita... Então, eu tenho muita gratidão por ele, pela vida dele, pela família dele, por tudo que eu consigo compartilhar ali com ele, porque é onde eu mais apresento. E sim, esses 3 dias que você passou foi a Jornada Equity, que antigamente chamava Jornada Anjo, então era muito focado no investidor anjo, para ajudar as pessoas a entender um pouco sobre investimento, sobre como elas podem se desenvolver, startups. E eu era o mentor, eu era o professor, educador da área de modelagem de negócios. E aí eu fiquei falando, em alguns eventos eu falava sobre modelagem de negócios, depois eu passei a falar nesse mesmo evento sobre como fazer gestão e captação de startups para investir e ficava, quando eu voltava ao Brasil, indo e voltando para fazer esse relacionamento, e agora eu fico cada vez mais presente lá, trabalhando com ele diretamente no fundo dele. Pô, que bacana, hein? E você então estava morando até pouco tempo nos Estados Unidos? Eu fui contratado para trabalhar em Miami e fiquei trabalhando lá por 3 anos. Só que por conta da pandemia, o meu trabalho que era para ser híbrido, então indo e vindo, acabou sendo remoto obrigatoriamente. Então, com viagens frequentes para os Estados Unidos e para outros países da América Latina, quando foi possível, porque o meu trabalho era para fazer a parte de relacionamento do fundo com as empresas latino-americanas. O meu espanhol ele é melhor do que o meu inglês, então eu falo bem espanhol. Eu morei um tempo em países de língua latina, trabalhei em Cuba um tempo, morei um tempo também na Espanha, então consegui praticar bastante. Então eu consigo transitar muito bem com países de língua latina, entender até inclusive diferentes sotaques. Então meu trabalho era para fazer um relacionamento com as empresas latino-americanas junto com o meu chefe, mas o meu papel principal era lidar com empresas brasileiras em todo o mundo. Então, se houvesse um empresário brasileiro morando na Europa, morando na Ásia, morando nos Estados Unidos, eu era o ponto de contato dessa pessoa com o fundo de investimento. Legal. E hoje você está num fundo de investimento? Eu continuo com o Kepler, na Equity Fund Group. Eu sou líder de eu vim para montar a operação para ele, assim como eu trabalhei como First Employee na Bossa Nova, eu fui First Employee na Equity Fund. E hoje eu estou como partner, né, como sócio de uma unidade de negócio, onde a gente tem... Eu sou partner, sou sócio da unidade de novos negócios. Então, meu papel dentro do fundo do Kepler é olhar literalmente para novos negócios. Toda vez que ele encontra um novo negócio que ele não encaixa em nenhum lugar, ele manda para minha mão, e é onde eu trabalho, eu acompanho, desenvolvo e faço com que esse negócio cresça. A Bossa Nova trata totalmente de startup. A Bossa Nova é um negócio anterior, eu trabalhei lá também no começo. A Bossa Nova, o foco dela sempre foi startups. Então, ela foi variando um pouco de modelagem de negócios, de tamanho, mas sempre foi startups. E esse fundo que eu estou hoje, que é a Equity Fund Group, nosso propósito não necessariamente são startups, mas negócios que possam ter um crescimento exponencial e global. E o meu papel, basicamente, é levar tecnologia para negócio de economia tradicional. Então, a gente tem desde a hamburgueria à indústria de bateria de carro elétrico. Nossa, então é um leque gigantesco. É um leque gigantesco. O meu papel é olhar para cada um desses negócios, de entender o potencial de crescimento, entender o potencial, quanto que ela está entrando, avaliar, porque eventualmente no calor do momento o Kepler acaba conversando com algum empresário e entende o tamanho que ele está ali, quer conversar, vem para minha mão, eu faço um processo de due diligence, eu faço o acompanhamento, identifico se aquela é uma boa compra ou uma compra que tem um potencial, está pagando mais caro agora, mas tem qual justificativa. Então, eu faço todo esse gerenciamento, essa gestão, para colocar essa empresa para dentro e acompanho os empresários para crescimento. Hoje o nosso fundo está com 52 empresas investidas. Legal. Eu também tenho uma empresa de participações, né? Hoje a gente tem 12 empresas no nosso portfólio, no meu portfólio pessoal.
Então a gente está aí acompanhando esse crescimento e agora lancei um negócio novo, né, que é a Business Design Academy, que basicamente é uma forma que a gente tem de qualificar, porque muitas vezes a empresa se apresentava para a gente no fundo e não necessariamente a empresa estava preparada para receber investimento. Sim. Então ela tem uma série de necessidades e dúvidas e dores, e essa necessidade, dúvidas e dores que ela tem ao longo do tempo, ela às vezes precisava de um ajuste ou outro, e não necessariamente o fundo está disposto a gastar tempo e dinheiro, ou, por exemplo, o meu salário, para que eu pudesse dedicar tempo para organizar uma empresa que no futuro pode ser que ela dê certo. Então eu criei uma unidade de negócio chamada Business Design Academy, que é uma plataforma de educação, que a gente tem atividades presenciais e online, e essas atividades presenciais e online, as empresas elas se aproximam, elas contratam ou um curso específico, ou então elas compram um membership que elas podem ser acompanhadas durante 5 meses, e durante 5 meses a gente identifica um projeto, eu falo se aquele projeto é factível ou não, a gente constrói aquele projeto e geralmente no final dessa jornada eu apoio essa empresa a captar investimento com qualquer fundo de investimento global, incluindo com o nosso próprio. Então, às vezes, pode ser que aquela empresa não esteja alinhada com a nossa proposta do fundo, mas ela pode estar alinhada com o fundo de algum parceiro, de algum amigo meu. E isso foi muito legal porque até antes de voltar a trabalhar com o Kepler, eu sempre tive que trabalhar exclusivamente com um fundo de investimento. Então, eu trabalho num fundo A e a tese daquele fundo não quer investir em B, C ou D. Então, quando eu encontrava empresas que falavam sobre mercados B, C ou D, eu não poderia levar porque a empresa só trabalhava com o fundo A. Então eu via muitas boas oportunidades de negócio que eu tinha que deixar para lá. Tinha que deixar o dinheiro na mesa. E agora não mais. Agora eu tenho fundos que vão de A a Z, e quando eu encontro uma empresa que não necessariamente está atrelado com a minha tese de investimento, mas eu sei como eu posso levar essa empresa até chegar num novo fundo. Então a gente tem hoje múltiplas oportunidades e isso tem sido muito bacana trabalhar. E como é que o pessoal encontra isso ou como chega até você? A gente tem hoje um portal, que a gente tem atividades regulares, então chama-se bdacademy.com.br, e a gente tem hoje, por exemplo, diferente da maioria das pessoas hoje que trabalham como esteira de produtos, que é infoproduto, a gente não trabalha dessa maneira. A gente tem uma coisa que a gente chama de flywheel. Dentro da nossa flywheel, que é como se fosse uma roda, a gente tem múltiplas etapas. Então, em geral, a gente tem 4 grandes etapas. Então, a gente tem uma imersão, que a gente chama de bússola de negócios. Da bússola de negócios, a gente vai para uma etapa 2, que é a imersão, o treinamento mapa, onde a gente ajuda as pessoas a construir um planejamento ali presencialmente. Quando a pessoa termina de fazer o planejamento, ela pode ter a nossa assessoria, um líder de projeto para acompanhar a sua execução durante 5 meses. Então, a gente tem toda uma assessoria para ajudar naquele acompanhamento. E a gente tem os faróis. O farol é onde eu mais me divirto. O farol é o que a gente chama, são as nossas experiências. Então, vão desde missões internacionais, a gente vai agora para o Japão, a gente tem atividade na Suíça, Estados Unidos, então a gente viaja ao mundo e a gente abre essa agenda para que as pessoas possam participar com a gente, ou até mesmo atividades no Brasil que sejam temáticas, experiências atreladas a isso tudo. A gente estava conversando agora há pouco tempo, o Celso Tapper teve com a gente numa experiência de mergulho. Ele estava com bastante medo, bastante preocupado do que ia acontecer, mas a gente foi orientando. Você também é mergulhador, sabe como é que a gente tem todo o procedimento, sim, acompanhamento, e foi muito engraçado, porque de uma pessoa que estava assim, completamente com bastante medo de fazer, ele saiu assim, ele me olhava e falava um palavrão, cara, que incrível, tudo. Então a gente tem esse storytelling, que é bússola, mapa, navegação e farol. Se a gente tem esse storytelling da navegação, da viagem, o que está faltando aqui? Está faltando aqui o tesouro que está escondido. O que é o tesouro que está aqui escondido? É a oportunidade que a gente tem de poder fazer um negócio, de investir, de investir nas empresas que estão participando da nossa jornada. Então, a gente tem todo esse storytelling que a gente chama de, nosso programa que a gente chama de In the Level Adventure. O In the Level é uma palavra em português que significa aquilo que não pode ser mudado, como se fosse um farol. Então, aquilo que não pode ser mudado. E a gente chama de Adventure porque a gente bota um pontinho depois do AD, que é Advisory Venture Capital, mas dá essa expressão de Adventure, né? Então, de aventura. Então, é a nossa aventura de E lá, essa experiência de vocês foi aonde? Na piscina ou naquela parte do lago que eu conheço lá? Tem um lago ali também, né? Foi durante tudo. As pessoas, os dois? Todos os nossos alunos que estão acostumados a me ver falar sobre negócios, planejamento, gestão, inovação, enfim, todas as temáticas que a gente vê normalmente, os meus alunos me viram de bermuda e chinelo e uma camiseta escrito filho de peixe, explicando o que é um regulador, o que é um colete, o que é um primeiro estágio, segundo estágio, um manômetro, o que é isso aqui, como é que sobe, como é que desce. Então, tiveram uma aula de mergulho comigo e depois eu botei todo mundo na piscina.
A pessoa foi para a piscina, teve um treinamento na piscina, depois joguei todo mundo no lago, fotografei todo mundo, foi incrível. Mano, e é lindo lá, né? Você está de parabéns, que bacana Eu sou muito grato ao nosso parceiro Fabiano Souza por ter lá. E além disso, né, o fundador, o proprietário da escola Dave Dive, é um cara que vem do mercado de tecnologia, vendeu uma empresa para o Mercado Livre. Então, além da aula de mergulho, a gente também teve uma oportunidade de conversar com ele, por que ele criou aquele lugar. Por que eu falo? Não adianta você só ter dinheiro. O que você vai fazer depois que você... O que você vai fazer depois que você vender a sua empresa por milhões? Botou alguns milhões na conta. O que você vai fazer da sua vida? Até porque você vê um monte de milionário que está depressivo, ansioso, ou está com, né, a saúde abalada, porque não tem propósito, né? É isso que a gente fala, é o legado. Porque o legado a gente constrói no dia a dia. Então, a nossa escola, desde o do day one, a gente foca em qual é o seu propósito. Por que você está aqui? Isso é difícil de você ajudar a pessoa a reconhecer, Mackenzie? Porque a gente fala muito, a gente vê muito de propósito, eu participo de alguns eventos, né? O pessoal, meu propósito é ajudar o outro nisso, ajudar o outro naquilo, ajudar o outro naquilo lá. E às vezes eu acho que a pessoa também ela está se construindo nesse processo, né? E eu não sei se é tão simples assim a pessoa, porque isso é uma carga também. Fala, que ele já descobriu o propósito, o outro descobriu o propósito, e eu não descobri o meu, como é que eu faço? Não tem como é que você consegue ajudar, né, essas pessoas a enxergarem isso? Eu acho que geralmente as pessoas falam em negócio sobre aquele efeito do avião, né? Coloque a máscara primeiro em você, depois no outro. Embaixo d'água a gente faz exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você tem que respirar. Quer dizer, até a atividade mais básica que a gente faz aqui fora, que é respirar, embaixo d'água você não tem. Você tem um cilindro que são de todos os seus recursos. Como é que você faz aquilo? Então você foca em você, você cuida de você. Eu acho que a gente tem uma geração muito grande hoje que é resultado de gente que está falando que você precisa ajudar o outro, e esquece de ajudar a si próprio. Esquece de cuidar de si próprio. Então, quando a gente fala de propósito e legado, a gente fala assim, primeiro você. Então, assim, porque se você estiver embaixo d'água e seu ar acabar, aí sim você estica a mão e pede ajuda do outro. O que eu acho mais incrível no mergulho é que ele é uma atividade que depende diretamente de você, dos seus pensamentos bons e ruins, da sua energia, mas ao mesmo tempo te coloca numa situação de vulnerabilidade de pedir ajuda do outro, de se colocar à disposição de pedir ajuda e de poder ajudar o outro. E ali não tem espaço para erro, né? E não, até tem espaço para erro, porque tudo tem redundância. Isso é então, verdade, absolutamente tudo tem redundância. Que essa é a parte interessante do planejamento. Então, o mergulho, para mim, ele é muito complexo quanto isso. Então, antes da pessoa falar assim, deixa eu ajudar você a se equipar, deixa eu ajudar você... Cara, você já se equipou? Você já cuidou do seu equipamento? Sim. Você já olhou o seu negócio? Ok, tá tudo pronto no seu, agora deixa eu checar o do outro. E quando eu checo do outro, eu vejo se o outro está bem. E quando eu estou checando o outro está checando no meu. Sim. Então, e aí a gente faz dupla. Por que a gente faz tudo em dupla? Porque se uma coisa der errado, o outro tem tudo redundante. Então, essa para mim é a parte mais interessante do mergulho. E isso então, todo o seu amor pelo mergulho, sua experiência, você traz um parâmetro para os negócios e para o ensino. Eu estava conversando com você agora até que fora do ar que por que todo mundo tem que ter um propósito, né? E o meu propósito hoje é ficar embaixo d'água. Então, o mergulho é uma atividade incrível, é uma atividade que é um investimento que ele não é barato. Porque assim, né? Poucos lugares você chega assim, um colete hoje no Brasil custa $800, que é R$4.000. Falando só o colete, né? Cilindro, regulador, máscara, roupa seca, viagem, experiência. Então, barco, né? Dividir um barco. Então, assim, você tem é um investimento muito alto. Então, tudo que eu faço na minha vida no mercado corporativo, no mercado de investimentos, eu capto dinheiro para gastar com experiências. Eu gasto com experiências. Eu sou um cara que gosta de comer bem, gosta de viajar, gosto de... A gente se encontrou em Portugal, então eu estava vindo de uma outra viagem, estava nos Estados Unidos, então eu gosto de viajar, mas por que eu estou viajando? Por que eu estou ali? Então o mergulho para mim essa é a essência. E essa é a primeira oportunidade que eu tenho, que eu resolvi voltar a empreender, basicamente para unir minhas paixões. Minha paixão por planejamento, por desenvolvimento de novos negócios, em especial uma paixão pelo mergulho. Você tem um caso assim emblemático que você possa compartilhar com a gente? Olha, esse negócio veio para nós e a gente conseguiu e ele se tornou um super negócio de sucesso, já era e se expandiu? Nossa, tem tanto negócio que eu gosto, cara. Seria difícil de falar de um único negócio, assim, de uma única coisa que hoje tá aí. A gente tem alguns êxitos, tanto na Bossa Nova quanto na Equity Fund, a gente está trabalhando. Mas, mais do que falar dos negócios ou da quantidade de dinheiro que a gente já conseguiu fazer, eu acho legal as pessoas. E, principalmente, além das pessoas, a quantidade de vidas que a gente consegue impactar. Eu tenho um indicador de desempenho das nossas empresas que significa a quantidade de pessoas que a gente emprega. Então, assim,
das empresas que a gente investe, quantos headcount, qual é o headcount de cada uma das empresas, qual que é o indicador de desempenho e qual que é a previsão de crescimento das empresas. Então, hoje a gente tem mais de 1.400 pessoas trabalhando em todas as nossas empresas. Isso significa que são mais de 1.400 famílias. Se a gente coloca aqui pelo menos 2 pessoas, tipo duas pessoas e meia, são mais de 3.000 pessoas impactadas diretamente pelos negócios que a gente trabalha. Então, isso para mim é um indicador interessante, que é criar oportunidades, não só de ganhar dinheiro, mas de transformar a vida das pessoas. Porque uma empresa, ela existe não só para dar lucro a todo custo, mas também para melhorar a vida das pessoas que estão envolvidas nela. Então é isso que a gente faz. Lindo isso, é bacana, hein? Isso é um propósito bonito. Né? A gente tem grandes empresas que eu já participei, já acompanhei, por exemplo, estava hoje lembrando de uma empresa que eu acompanhei desde o início, que é a Fides, que já foi vendida para TOTUS. Tem algumas outras empresas que eu estive muito perto. São múltiplas empresas que eu poderia te falar, ficar horas falando sobre elas aqui. Uma que tenha sanado uma dor, que você fala, putz, essa foi ali top. É engraçado, eu gosto de falar não das empresas que a gente investiu, mas das empresas que eu deixei de investir assim, por muito pouco. A gente tem uma coisa lá no fundo dos Estados Unidos, a gente tem uma coisa chamada antiportfólio, que são empresas que a gente quase investiu e não investiu. Uma delas é o Banco Conta Simples, que cresceu assim, significativamente, é gigante. Uma empresa que a gente investiu, no caso a Tracto, que é uma empresa que é uma empresa de design, uma plataforma de design que compete diretamente com o Canvas, é gigantesco no Brasil. Muita gente usa essa tecnologia. São dezenas de empresas assim, que são muito significativas para a gente assim, ao longo desse tempo. Não, bacana. Eu sei porque naquele evento que eu estive lá com o Kepler, para mim foi um passo que eu dei, né? E foi disruptivo. Eu ouvi o que eu ouvi naqueles 3 dias presencial que eu presenciei ali. Você fala, gente, o que esses caras estão falando que eu não tinha nem ideia, né? De tanta abrangência que tem, de tanto conhecimento. Então, realmente vale a pena, né? Continuar estudando, participar dessas mentorias. Eu acho que o interessante de você estar em atividades como essa, obviamente que é absorver o conhecimento, né? Porque como educador tem que fortalecer o conhecimento, mas as pessoas que estão ao seu lado. Sim. Quando você tem pessoas ao seu lado que te transformam, que te conectam, pessoas que conseguem te trazer uma visão que você não percebe, não imagina, mas você tem uma pessoa do seu lado que está construindo algo que pode transformar a vida das pessoas assim, de maneira significativa. Então, a rede, fazer parte de uma rede, fazer parte de um grupo. Por isso que eu faço tanta questão das nossas atividades, das nossas experiências junto com o grupo. São momentos que a gente está ali basicamente para se conectar, para interagir. Então, botar todo mundo de roupa de banho, jogar todo mundo na piscina, comer uma coisa gostosa, conversar. Eu acho que essa oportunidade faz com que as pessoas desenvolvam cada vez mais negócios. Legal. Mackenzie, e a parte de inteligência artificial nos negócios? O que você tá prevendo aí para os próximos anos, ou até mesmo agora? Isso está sendo aplicado nas empresas que você atua? É uma condição agora para o sucesso, para a continuidade? Então, há muito tempo atrás eu descobri uma empresa, mas eu ouvi falar de uma empresa que ela tinha uma meta de desenvolver uma forma que ela precisava, uma empresa de inteligência artificial, mas que para ela funcionar ela tinha que ter milhares de pessoas ajudando o algoritmo a definir o que era uma coisa, o que era outra. Quando estava escrito lá cinto, é um cinto de vestir ou o que eu sinto? Então, a empresa precisava de milhões de coisas assim. Essa empresa foi se desenvolvendo ao longo do tempo e hoje é uma das maiores do mundo. Essa empresa chama-se Google, que as pessoas podem achar que é um buscador, mas na verdade é uma empresa de inteligência artificial. Então, a IA, ela está agora se popularizando, mas é um negócio que está assim, há muito tempo girando. Então, a IA, hoje, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta. Ela vem simplificando um pouco os processos. O que é mais interessante nisso tudo é o uso da IA como copiloto. Copiloto ou como assistente pessoal, por exemplo. Então, a gente hoje tem IA para fazer muitas coisas. Muitas vezes o trabalho que ele era extremamente cansativo, maçante, que no caso, para quem mexe com planilha, o PROC-V, as automações de planilha, hoje você consegue fazer isso com facilidade com as inteligências artificiais. Por um lado, isso é muito importante, isso é muito positivo, mas por outro, faz com que muitas vezes a gente tenha uma nova geração que está parando de pensar. Então, as pessoas, eu vejo hoje uma nova geração
querendo sempre encontrar o caminho mais curto para atingir o resultado final e não se questionando, às vezes, pelo que elas estão recebendo, não desenvolvendo o seu processo mental. Então, eu acho que eu vou fazer um comparativo aqui. Eu estava assistindo outro dia uma pessoa nas redes sociais falando sobre, uma pessoa que eu acompanho, que é o Gaveta, falando sobre o uso de CGI, né, que é computação gráfica no cinema. Então, houve um tempo em que não existia computação gráfica. Com o tempo, se desenvolveu muita computação gráfica, então a gente passou a ver filmes que foram feitos completamente com tela azul, onde você não tinha cenário, e hoje você está tentando encontrar o equilíbrio entre uma coisa e outra. E a inteligência artificial está pelo mesmo caminho. Não é que a inteligência artificial vai salvar os negócios, muito pelo contrário, mas ela, usada com parcimônia, de maneira inteligente, ela vai transformar. E o que a gente nunca deve esquecer da inteligência artificial, que ela é artificial. Não, bacana. Eu acho que esse é o pensamento mais inteligente que a gente tem que ter. A gente fez uma entrevista há pouco tempo atrás e a gente trouxe um pessoal da MakerOne, né, que desenvolve a parte de inteligência artificial. Tem uma pessoa que depois eu acho que até gostaria de apresentar, que eu acho que vocês podem trocar bastante, se ajudar, e chama Harold Schultz, e ele é um dos sócios da MakerOne. E o que ele fez aqui? Ele fomentou e alimentou o ChatGPT com, acho que 2 entrevistas, na verdade, 2 entrevistas ou 2 palestras do... Meu Deus, me faltou o nome. Da Apple. Do Steve Jobs, do Steve Wozniak. Do Steve Jobs. E a gente fez uma entrevista com ele, através do chat, fazendo algumas perguntas, né? E a gente percebeu, ele falou assim, o que é interessante disso? E foi muito legal, né? Agora, o que foi interessante também? Que você pode fomentar e alimentar ela, putz, às vezes com um arsenal dos maiores pensadores, né, da nossa época ou de outras épocas, e às vezes treinar um empresário ou até mesmo a sua equipe, né? O que você acha disso? Você acha que é interessante e possível? Eu acho que é interessante, é possível, porém a grande maioria das empresas elas não estão se preocupando com um ponto interessante. Muitas empresas estão usando ferramentas como o ChatGPT, que é uma das ferramentas de inteligência artificial, mas não estão se atentando aos critérios de acordo de utilização. Então, se hoje você tem uma preocupação de botar uma senha no seu e-mail, com as coisas que você define internamente, e você hoje está usando a inteligência artificial para desenvolver algumas coisas, você não está se atentando até onde, qual nível que você está indo e qual nível que você está voltando. Ou seja, muitas vezes você está tornando um conhecimento que deveria ser privado, público. E um segundo grande ponto é que, se eu entrar agora no Google e fizer uma pesquisa sobre um tema específico, não necessariamente quem vai aparecer primeiro são os mais inteligentes, Sim. mas talvez os que estão mais conectados ou os que mais são citados. Isso significa que é o seguinte, não é que o influenciador com mais seguidores é o que vai vender melhor. Ele só é o que tem mais seguidores. Por que eu estou te falando isso? Porque eu acho que a gente está dando muita atenção para a IA e pouca atenção para a Web3. O que eu quero te dizer? Para mim, o ChatGPT ele é igual ao Bitcoin. Ele é uma coisa. Ao lado do Bitcoin, você tem diversas outras criptomoedas. Ao lado do ChatGPT, você tem diversas outras ferramentas de inteligência artificial. E todas elas são alimentadas por fontes que você vai alimentando. Então, não é a inteligência artificial que é o grande diferencial, é o que você alimenta ela e qual que é a sua capacidade de discernimento. Inteligência artificial é um negócio que todo mundo já usa. Se você hoje entra num carro, se você aperta um GPS no Waze, você está usando inteligência artificial. Ah, não, eu morei a vida inteira no interior e eu só venho para a capital de avião de vez em quando para visitar minha família. Você usa inteligência artificial. Porque a sua passagem foi emitida com IA, o avião que você veio usa IA para fazer cálculo, então tudo isso. Por que eu estou te falando desses dois universos que se complementam, mas que a gente muito fala de um e pouco fala de outro? Porque existe uma coisa hoje chamada de internet ou tecnologia da propriedade. Então, hoje, eu posso falar que eu sou dono do meu rosto, da minha voz e do meu conhecimento. Em breve, e a gente já tem visto isso com deepfake e algumas outras coisas, eu posso não ser mais dono do meu rosto, da minha voz e muito menos do meu conhecimento. Agora, com a Web3, a gente tem uma possibilidade de diversificar completamente as coisas. Então, eu sei o que eu tenho e o que você tem e como a gente pode criar um ambiente. Então, a gente está dando... uma coisa que é interessante no mergulho, que eu posso trazer aqui, que é o seguinte, você já falou que me teve em Noronha, né? Geralmente, quando você está em Noronha, quando você está no barco, geralmente 2 golfinhos vão ali na frente do barco, né? E todo mundo vai para frente do barco olhar aqueles 2 golfinhos. Sabe o que eu faço? Eu vou para a polpa do barco e fico olhando. Sabe por quê?
Porque os golfinhos que estão ali na frente geralmente são os machos que estão chamando a atenção da frente do barco para que você não preste atenção no que está atrás, que geralmente é a família e todo mundo está ali atrás. Então, o que eu vejo hoje sobre a indústria, o mercado e a mídia falando sobre IA, para mim são dois golfinhos andando na frente do barco. O segredo e o dinheiro está lá na polpa. E as pessoas não estão nem falando sobre isso. Pô, bacana, que bela visão. Obrigado, hein? Eu que agradeço você. Mackenzie, nosso tempo está acabando. Ah. É uma pena, passou rápido, né? Sim. Espero que você possa voltar mais vezes. Bom, você já passou onde a gente pode te encontrar, né? Claro. Se você quiser repetir, eu agradeço. Eu estou presente. O meu site pessoal chama-se omac.com.br, omack.com.br. Mas eu estou sempre presente nos principais eventos de tecnologia e inovação, tanto no Brasil quanto no mundo, palestra no mundo todo, em múltiplas línguas. Estou presente também na minha escola, que está disponível também, que as pessoas podem participar, que é a bdacademy.com.br. Então, vai ser muito interessante trazer as pessoas para Business Design Academy para que a gente possa conversar. Ou me catar nas redes sociais, né? Pode procurar pela hashtag #SegueOMac, vai me achar em qualquer lugar. Bacana, isso aí. Eu tenho uma última pergunta para você. Claro. Todo esse seu legado está terminando. Esse é o último tempo no planeta Terra e tudo que você gerou e produziu, ele vai junto com você. O que você deixaria para nós, para a humanidade, como ensinamento, como valor? O primeiro ensinamento que eu falo com alguma frequência é ser simples para ser incrível. Então, tudo que eu faço, falo, escrevo, penso, compartilho com simplicidade. E a segunda coisa é a missão da nossa escola, que o nosso tesouro ele está no conhecimento prático, colaborativo e indelével. A palavra indelével é uma palavra em português que poucas pessoas conhecem, que significa aquilo que não pode ser mudado. Então, por isso que eu falo isso, que o nosso tesouro, né, que o que a gente tem de maior valor, ele está no conhecimento prático. Então, eu sou extremamente prático em tudo que eu faço, falo, escrevo e penso. Colaborativo, como a gente se conheceu, eu colaborando com você, depois a gente ficou trocando um pouco de maneira colaborativa. E para fechar de maneira indelével, quer dizer, as coisas que eu faço elas não podem ser apagadas. A minha história, as coisas que eu construí são como um farol. Ele está ali, faça chuva, faça sol, sempre emanando luz para quem precisa descobrir um caminho. Pô, bacana. Mackenzie, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Eu sei que você tem a agenda muito lotada. E você estado aqui conosco foi um presente. Obrigado. Para mim, um presente enorme estar com você também. Muito grato por essa oportunidade. Eu que agradeço. Para vocês, continue seguindo a PelicanCast. Entre no nosso canal do YouTube, né? Ativa o sininho se você achou interessante nessa palestra, na verdade essa entrevista, né? E compartilhe com seus amigos, com os familiares, com todos aqueles que precisem dessas informações tão importantes, tá bom? E deixe seu comentário sobre o que você achou da palestra de Mackenzie, Edson Mackenzie. Pessoal, um abraço e até a próxima entrevista.